Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Diego, eu sou cirurgião dentista, formado pela UFP e atualmente eu sou residente em saúde da família pela UESP, Universidade Estadual do Piauí. Hoje eu estou aqui cumprindo minha carga horária de estágio docente e darei continuidade à disciplina de epidemiologia. O tema da nossa aula é epidemiologia das doenças transmissíveis. A gente vai abordar conceitos fundamentais e esclarecer algumas distinções que são importantes dentro deste campo. Bom, vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, mas vale a pena a gente relembrar. A gente vai falar de epidemiologia das doenças transmissíveis. Então vamos compreender um pouco do que vem a ser a epidemiologia. Na literatura nós encontramos diversas definições desse campo, mas analisando os principais termos utilizados, a gente pode sintetizar da seguinte forma. Essa definição é uma definição que ela considera os principais termos que são utilizados na definição de epidemiologia por diversas pessoas, por diversos pesquisadores, por diversas correntes, e aí esse conceito de epidemiologia ele pode ser sintetizado dessa seguinte maneira. É o ramo da saúde que estuda na população a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados com a saúde. Agora, e quanto à definição de doença? Para que a gente possa compreender essa definição de doença, a gente precisa entender que o processo saúde, doença, cuidado já foi explicado por diversos modelos ao longo da história. No entanto, dentro de uma perspectiva mais biomédica, a gente pode definir doença como sendo esse conceito que vocês podem visualizar aqui nos slides. É o desajuste ou falha no mecanismo de adaptação do organismo ou ausência de reação aos estímulos a cuja ação está exposto. Processo que conduz a uma perturbação da estrutura ou da função de um órgão, de um sistema, ou de todo o organismo ou de todas as suas funções vitais. Bom, pessoal, a gente também precisa ter um pouco dessa compreensão da terminologia. Por que isso? Porque muitas vezes o termo doença transmissível e doença infecciosa são utilizados como termos sinônimos, assim como os termos doença infecto-contagiosa, doença contagiosa, só que será que eles realmente significam a mesma coisa? Então, como a gente está falando aqui de epidemiologia das doenças transmissíveis, vocês precisam ter um pouco dessa noção dessa terminologia para que vocês possam utilizar, quando for preciso, o termo que é adequado, porque às vezes a gente pode pensar que de uma maneira geral, até sim podem ser considerados termos sinônimos. Só que existem algumas certas particularidades que, às vezes, a gente utilizar um termo não é a mesma coisa de utilizar outro. Então, vocês precisam ter um pouco dessa compreensão. Então, aí a gente vai começar falando aqui de doença infecto-contagiosa. O que seria doença infecciosa? Doença infecciosa. O que seria doença infecciosa? Quando a gente falar de doença infecciosa, a gente está se referindo ao processo biológico que é produzido por um agente infeccioso. Já o outro termo, que é doença infecciosa e parasitária, já mudou um pouquinho porque acrescentou, além de doença infecciosa e parasitária. E tem essa sigla, DIP. Esse termo ele é um termo que ele é utilizado na Classificação Internacional de Doenças, a CID. Só que esse termo, essa definição, ela não vai incluir todas as doenças infecciosas. E por que eu falo isso para vocês? Porque, por exemplo, a meningite, ela está classificada, nessa classificação, a CID, ela já entra como doença do sistema nervoso, apesar de sim ser uma doença infecciosa, mas dentro dessa classificação ela já está fazendo parte de outro grupo de doença. E aí, seguindo aqui, a gente fala agora dessa definição de doença transmissível. Doença transmissível é um termo bastante utilizado na epidemiologia e se refere especificamente a doenças que vão se propagar entre seres humanos ou de animais para humanos. E essa definição é uma definição que vai enfatizar muito esse caráter de transmissão. E agora, finalizando aqui os termos, nós temos doença contagiosa ou infecto-contagiosa. Esse termo ele diz respeito a doenças transmitidas por contato direto. No entanto, a gente precisa compreender que nem toda doença que é infecciosa, ela é contagiosa. E aí, quais são os exemplos disso? Nós temos, por exemplo, a malária. A malária ela é uma doença que é infecciosa. A malária e o tétano são doenças que são infecciosas, porque elas são produzidas por um contato com um agente que ele é um agente infeccioso. Só que são doenças que não são contagiosas. Por quê? Porque elas não podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. E vale lembrar também que nem toda doença transmissível é uma doença infecciosa.
Isso porque algumas doenças genéticas, por exemplo, elas podem ser transmitidas dos pais para os filhos sem envolver a presença de um agente infeccioso. Então, ela tem esse caráter de transmissão, passa de uma pessoa para outra, nesse caso dos pais para os filhos, mas ela não envolve um agente infeccioso, então ela não é uma doença infecciosa. Então, dessa forma, a gente percebeu que esses termos eles possuem sim particularidades e, dependendo do contexto, eles podem ou não ser utilizados como sinônimos. Em alguns casos, vocês vão compreender ao longo do tempo que a distinção é fundamental para um entendimento mais preciso. Só que em outros casos, quando o foco está na propagação de doenças de maneira geral, é possível utilizar eles como termos sinônimos de maneira mais flexível. Então vocês vão ver que eu estou falando aqui de epidemiologia das doenças transmissíveis, mas em alguns momentos a gente vai estar falando de doenças infecciosas, que nos livros eles usam, às vezes usam doença transmissível, usam doença infecciosa, mas como eles estão falando dessa noção de propagação de maneira geral, eles acabam utilizando esses termos como sim, de fato, termos que são sinônimos. Pronto, e agora a gente precisa falar da etiologia das doenças infecciosas. É outra questão importante dentro desse assunto dessa aula que vocês precisam compreender. E é essencial que vocês possam compreender que a causa necessária dessas doenças ela sempre será um agente biológico. Só que um agente biológico ele vai ser suficiente por si só para que essa doença infecciosa ou doença transmissível, como vocês preferirem, elas aconteçam? Vocês precisam compreender que não. Por quê? Porque existe uma junção que é uma combinação de agentes, ou seja, existe a presença do agente biológico, mas existem algumas causas contribuintes. Essas causas contribuintes, juntamente com os agentes, é que vão fazer com que essa doença infecciosa ela surja. Então, não basta a presença do agente biológico em si, é essa junção. Agente biológico, causa contribuinte, que vai fazer com que a doença infecciosa ela surja. E aí, algo muito ilustrativo, que é muito interessante para que vocês possam compreender essa etiologia das doenças infecciosas, é esse modelo explicativo aqui da pirâmide. Isso porque, na base da pirâmide, a gente tem indivíduos que são suscetíveis. O que é um indivíduo suscetível? É um indivíduo que tem uma probabilidade maior de vir adquirir uma doença, de vir se tornar infectado. Essa suscetibilidade ela vai ser influenciada por alguns fatores. Pode ser um fator individual, como por exemplo imunossupressão, ou pode ser fatores ambientais, do meio ambiente que aquela pessoa está envolvida. Por exemplo, péssimas condições de saneamento básico. Então, quando você tem essas causas, que são essas causas contribuintes que eu falei, elas vão tornar esses indivíduos mais suscetíveis. Só que nem todo indivíduo suscetível, obviamente, ele vai virar infectado. Por isso que vocês vão ver aqui, ó, tem na base da pirâmide, uma margem muito grande de indivíduos que são suscetíveis. Só que nem todos os indivíduos suscetíveis, eles vão se tornar infectados, que é aqui o grupo intermediário. Isso significa o quê? Que uma parte desse grupo suscetível, que tinha uma maior probabilidade de desenvolver doença, eventualmente eles se tornam infectados. Então, eles entram em contato com agentes biológicos e se tornam infectados. Só que mesmo eles se tornando infectados, nem todos eles vão se tornar doentes. Então, aqui no topo da pirâmide, vocês já vão ver uma parcela menor disso. Alguns infectados, só que nem todos os infectados se tornam doentes. Isso vai depender muito dessa questão de infectar, de suscetível se tornar infectado e infectado se tornar doente, de uma relação muito importante que a gente vai até trazer depois, que é um equilíbrio que precisa existir às vezes entre resistência e suscetibilidade. É um aspecto que a gente vai acabar abordando mais à frente aqui nessa aula. Então, essa estrutura aqui da pirâmide, ela ajuda a gente a compreender por que algumas pessoas expostas ao agente infeccioso ele vai adoecer, já outras não vão. Bom, e aí compreendendo um pouco dessas bases biológicas, como é que essas doenças elas vão acontecer, qual é o processo que faz com que uma doença infecciosa ela vá ocorrer. Nessa base epidemiológica, a gente tem alguns esquemas, algumas questões mais ilustrativas, mais uma vez, para procurar fazer com que as pessoas
consigam compreender como é que essas doenças infecciosas elas vão ocorrer, como é que acontece todo o processo. Então, a gente compreendeu essa etiologia, então a gente vai avançar nessa cadeia de eventos que vai levar exatamente no desenvolvimento dessas doenças. Uma explicação que ela é bastante difundida na epidemiologia das doenças infecciosas é que para que ocorra uma infecção é preciso que haja 3 elementos fundamentais. E aí essa interação bem aqui, ó, que a gente chama de tríade das doenças infecciosas, que explica justamente essa etiologia. É essa interação entre agente específico que é capaz de causar uma doença, um meio ambiente propício que favoreça a transmissão dessa doença e um hospedeiro suscetível, ou seja, um hospedeiro que está mais propício a desenvolver essa infecção. Então, é a relação entre esses 3 fatores que vão explicar as origens das doenças infecciosas. E aí, uma forma das mais didáticas que vocês podem compreender como é que esses fatores interagem entre si é na cadeia epidemiológica. Esse modelo ele organiza a sequência de eventos biológicos que levam desde a infecção até o adoecimento. Eu não vou explicar detalhadamente o que é que significa cada um desses termos, porque esse é o tópico que a gente vai abordar logo aqui em seguida. Mas eu vou citar, nós temos aqui essa cadeia, e essa cadeia é composta por alguns agentes específicos. O primeiro deles é o agente causal, que vai ser o agente que vai provocar a doença. Nós vamos precisar de um reservatório, um local onde esse agente infeccioso ele vai se abrigar e se multiplicar. Esse agente ele precisa de ter uma porta de saída para que ele saia do reservatório. E ele precisa também ter um modo de transmissão, que é a forma como esse agente ele vai passar de um reservatório para o hospedeiro suscetível. Feito isso, ele vai precisar de uma porta de entrada para o hospedeiro, que é o local por onde ele vai penetrar no novo hospedeiro. E aí, esse hospedeiro suscetível vai ser o indivíduo que, por alguma razão, está vulnerável à infecção. E aí, agora, aqui adiante, a gente vai detalhar características, fatores relacionados ao agente, fatores relacionados ao hospedeiro que vão influenciar e vão fazer com que essa cadeia epidemiológica ela vá progredindo e vá levando desde um processo de infecção, apenas o contágio do agente infeccioso, até, eventualmente, o adoecimento. Bom, esses agentes etiológicos é o primeiro termo que faz parte ali da cadeia epidemiológica que eu mostrei para vocês no slide anterior. E esses agentes etiológicos, eles possuem algumas características importantes que são que isso vai influenciar na forma e na capacidade deles estarem produzindo uma infecção, uma doença infecciosa. Então, que características são essas? A primeira delas, nós temos aqui a infectividade, que é a capacidade dele se instalar no hospedeiro. Em seguida, a gente tem a patogenicidade, que é a capacidade que esses agentes têm de provocar doença. A virulência, que é a capacidade de se produzir uma manifestação grave. A antigenicidade, que é a capacidade que ele tem de induzir a produção de anticorpos. A mutagenicidade, que é a capacidade que ele tem de induzir, de sofrer, na verdade, mutações genéticas. E a vulnerabilidade a antibióticos, que o nome autoexplicativo ele já deixa bem claro o que é que essa característica quer dizer. E todo agente etiológico ele vai precisar de um reservatório. E o que é esse reservatório? Nada mais é do que um local apropriado para o desenvolvimento e multiplicação desse agente. Esse reservatório ele pode ser o homem, no caso das zoonoses, ele pode ser o animal. Ele pode ser o homem no caso das antroponoses, ele pode ser o animal no caso das zoonoses e ele pode ser os vegetais no caso das fitonoses. Só que existem alguns casos que a pessoa ela pode estar na condição de portador. E o que é que significa isso? É quando ele possui um agente infeccioso sem apresentar sintomas das doenças. E aí, em quais condições ele vai estar como portador? Existem algumas condições específicas. A primeira delas são no caso de infecções inaperentes. O que seria isso? É quando a pessoa ela vai possuir o agente sem sintomas da doença. Então, ela está ali infectada, mas sem qualquer manifestação sistêmica. Então, ela vai estar com uma infecção inaperente, ou seja, vai estar na condição de portador daquele agente infeccioso. Nós também temos o período de incubação. O período de incubação nada mais é do que aquele período que
é um interstício ali entre o período de contaminação até o surgimento dos sintomas. Naquele período ele vai estar infectado, mas ele vai estar sem sintoma nenhum. Então ele vai estar também nessa condição de portador. E nós temos também a fase de convalescência, que é aquele período já de recuperação, quando a pessoa ela já passou por um processo de adoecimento, lidou com sintomas, mas se recuperou, só que ainda está com a gente, ali ainda tem ainda se está como portador do agente infeccioso, apesar de não estar mais tendo manifestação da doença, porque já está se recuperando. Então, nessa fase que a gente chama de convalescência, ele também vai estar nessa condição de portador. Só, pessoal, que enquanto o agente infeccioso está no reservatório, a cadeia epidemiológica ela não progride, ela não consegue percorrer aqueles outros passos que eu detalhei ali para vocês anteriormente. Então, é para isso que existem as portas de saída, que são vias de eliminação. Geralmente essas vias de eliminação elas podem ser um orifício natural do corpo, como no caso do sistema através do sistema respiratório, aparelho digestivo, aparelho geniturinário, só que ele também pode ter como porta de saída lesões na pele, sangue, leite, suor, lágrima e sêmen. Apesar de ser considerado porta de saída, o leite, o suor, a lágrima e o sêmen, eles acabam não sendo tão comuns, mas também são considerados portas de saída do reservatório, ou seja, são por onde esses agentes infecciosos são vias pelos quais eles vão sair para que a cadeia epidemiológica ela consiga progredir. E aí agora, como ele saiu do reservatório? Então agora a gente vai estar falando de transmissão. Como é que essa transmissão ela ocorre? A transmissão do agente etiológico, desde o reservatório até aquele indivíduo que vai estar suscetível a uma doença transmissível, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer por via direta ou por via indireta. Então nós temos transmissão direta e transmissão indireta. A transmissão direta nada mais é de quando há contato direto entre superfícies e vai acontecer com uma transferência rápida de material fresco, como em atos de morder, beijar, tocar, relações sexuais. Também é considerada uma transmissão direta a projeção de gotículas de saliva em casos de tosse e espirro. Já a transmissão indireta, o nome já diz, ela não vai acontecer por aquele contato direto, é preciso que haja um veículo. Então, como é que essa transmissão indireta ela vai ocorrer? Essa transmissão indireta ela é caracterizada pela transmissão através de objetos contaminados, como roupa, talheres, e elas também podem acontecer por meio de vetores. No caso, um grande exemplo disso é a dengue, que o mosquito da dengue ele é responsável por inocular o agente infeccioso na corrente sanguínea. Então, por meio desse vetor é que há a transmissão, então também é considerada transmissão direta. Os aerosóis microbianos de indivíduos doentes que permanecem bastante tempo suspensos no ar também são responsáveis, são uma via de transmissão indireta. Quando é que acontece isso? Eventualmente, por exemplo, nós temos uma pessoa que ela estava ali doente e aí, por ela estar doente, ela expeliu aerosóis microbianos que permaneceram no ar suspensos por bastante tempo. Eventualmente, às vezes, essas pessoas vêm até a óbito, vêm a falecer, só que as suspensões, os aerosóis microbianos que ela expeliu ali enquanto ela ainda estava viva, permaneceram no ar por algumas horas. E aí alguma pessoa eventualmente pode vir a se contaminar. Quando é nesses casos, a gente também tem uma via de transmissão que é considerada via de transmissão indireta. E aí, seguindo esse percurso que a gente está fazendo dentro da cadeia epidemiológica, a gente vai ter as portas de entrada no hospedeiro, ou seja, a gente saiu lá, nós já falamos de reservatório, porta de saída do reservatório, formas de transmissão e agora esse agente etiológico ele vai entrar no hospedeiro. E aí, como é que essas portas de entrada? Essas portas de entrada elas têm características específicas que vão depender da via de transmissão dessas doenças. Então, ela pode ser respiratória no caso de sarampo, por exemplo. Ela pode ser por via intestinal ou alimentar, como no caso de hepatite infecciosa ou cólera. Ela pode ser através da pele e da mucosa. Nesses casos, são sem a presença de vetor, que é no caso de, por exemplo, micoses ou doenças de transmissão sexual. E elas podem ser por via sanguínea, que quando acontece isso, há a presença de um vetor, que são os casos, por exemplo, da malária e da doença de Chagas.
E aí, agora a gente já falou de agente infeccioso, tudo, forma de transmissão, porta de entrada porta de saída do reservatório, porta de entrada no hospedeiro, vias de transmissão. A gente falou também anteriormente ali das características dos agentes etiológicos. E agora a gente vai falar de fatores do hospedeiro que ajuda a gente a compreender também essa epidemiologia das doenças transmissíveis. E um dos fatores do hospedeiro que costuma ser citado é essa característica de refratariedade. Refratariedade nada mais é do que a resistência da espécie a uma determinada doença. E aí um exemplo bastante específico é porque nós temos a malária que atinge humanos e nós temos também a malária específica que é a malária dos roedores. A malária dos roedores o humano não vai pegar. Então a gente costuma dizer que o ser humano ele é refratário em relação à malária dos roedores. Então essa característica ela se refere a isso, é a resistência da espécie a uma determinada doença. E aí existe ainda a suscetibilidade do hospedeiro, porque eu já falei para vocês e enfatizei isso, que não basta existir o agente para que haja infecção. E aí, o indivíduo suscetível vai ser o quê? Vai ser qualquer pessoa que não possui resistência contra um agente e pode adquirir a doença. Já a resistência é o conjunto de mecanismos de defesa contra a invasão e multiplicação do organismo. A resistência ela pode ser tanto resistência inespecífica, que também pode ser conhecida como inerente ou natural, e essa resistência inespecífica ela tem a ver com características anatômicas ou fisiológicas do indivíduo. Já a resistência específica, que também é conhecida como imunidade, ela vai estar relacionada à presença de anticorpos que possuem ação de defesa contra micro-organismos. A resistência específica, eu já disse aqui, nós denominamos ela de imunidade, e aí ela pode ser uma imunidade tanto ativa, que é quando o próprio organismo produz anticorpos, ou passiva, que é naqueles casos em que os anticorpos produzidos fora do organismo eles são inoculados posteriormente no organismo. Então são os casos de imunização passiva. E aí, para que vocês compreendam de forma mais clara, a gente pode dar aqui para vocês alguns exemplos. Um exemplo de imunização passiva, por exemplo, é a passagem placentária de anticorpos do feto para a mãe. Aquele anticorpo ele foi produzido, não foi no corpo do feto, foi no corpo da mãe. E ali, por conta da placenta, há essa passagem dos anticorpos maternos para o feto. E aí, o feto vai receber aqueles anticorpos, digamos que já pronto. Então, estamos falando de um caso já de imunização passiva. Já a imunização ativa, ela ocorre quando a pessoa ela própria produz os anticorpos para determinada doença, determinada patologia. E aí, quando é que acontece essa imunização ativa? Essa imunização ativa, às vezes, por exemplo, é quando a gente é infectado por alguma doença. Tem algumas doenças que as pessoas dizem, só pega uma vez. Por quê? Porque quando a gente desenvolve aquela doença, inicialmente ali o nosso corpo ele é induzido ao entrar em contato com aquele agente etiológico a produzir anticorpo, só que o próprio corpo produz o anticorpo. Então, é um caso de imunização ativa. E outro exemplo bastante comum que vocês devem já ter ouvido falar de imunização ativa, você já deve ter ouvido falar que se trata, sim, de um exemplo de imunização ativa é a vacina, porque a vacina nada mais é a injeção de micro-organismos inertes, que não vão provocar doença na gente, mas aqueles micro-organismos, através das vacinas, eles são introduzidos no nosso organismo como forma de fazer com que o nosso corpo seja estimulado a desenvolver anticorpos para aquela doença. Então, as vacinas também são exemplos de imunização ativa. Só que vocês viram aqui que tem uma gangorra, e aí eu não expliquei exatamente o porquê disso. Isso porque esses fatores relacionados ao hospedeiro, eles vão depender desse equilíbrio entre resistência, que a gente conceituou aqui para vocês, e suscetibilidade. Quando a suscetibilidade do indivíduo, os fatores que tornam ele suscetíveis, ele consegue ganhar essa disputa, o indivíduo ele acaba estando mais propenso a desenvolver uma doença infecciosa, porque a suscetibilidade está fazendo frente à resistência dele. Então, é mais provável que ele venha desenvolver a doença, porque ele está mais suscetível e a resistência dele não está conseguindo contrabalancear essa gangorra. Já quando a resistência dele sobe aqui
e consegue fazer frente a essa suscetibilidade, nós vamos ter um indivíduo menos propenso a desenvolver essas doenças infecciosas. E aí, quando o agente infeccioso se instala no organismo, ele pode seguir um certo percurso dentro do corpo. Então, a gente vai ter esse curso da doença no organismo. Inicialmente, a gente vai ter as reações do organismo, que pode ser de 3 tipos. Pode haver uma colonização, que é quando os agentes eles vão se encontrar, por exemplo, ali na pele, na mucosa, e eles vão se multiplicar nesse local, na pele e na mucosa, mas eles não vão produzir infecção nem doença. Então, a gente vai ter esse tipo de reação do organismo que a gente chama de colonização. Nós também podemos ter a infecção, que é quando a gente vai conseguir detectar o agente infeccioso no organismo, mas sem a presença dos sintomas. Porque ele está infecção não quer dizer doença, ele está só infectado. Já a doença, que é caracterizada já pela presença dos sintomas. Então, nós temos 3 tipos de reação no organismo, só para deixar claro: colonização, infecção e doença. E aí, seguindo esse curso da doença no organismo, a gente vai ter também o período de incubação. Eu já até falei aqui para vocês do que seria esse período de incubação. O período de incubação é o intervalo entre a exposição ao agente infeccioso e o aparecimento dos sintomas. Ela pode durar de horas a anos, vai depender de qual doença se trata. E nem sempre o período de incubação ele é fixo. Então, nós temos doenças que o período de incubação ele é bastante variável. Ele não é uma pessoa, às vezes o período de incubação é mais curto, e uma pessoa, para a mesma doença, o período de incubação ele é mais estendido, ou seja, ele não é algo que seja fixo. E aí, seguindo esse curso da doença no organismo, nós vamos ter também o período de transmissibilidade. É quando há transmissão do agente pelo indivíduo infectado, e é nesse período que a gente costuma fazer o isolamento em busca de prevenir a transmissão. E aí a gente relembra algo que deve estar na memória de vocês, obviamente, que é nos casos da Covid-19. Na Covid-19, no tempo da pandemia, a gente lembra bem que tinha aquele período que a pessoa, quando contrair a doença, ela tinha que ficar isolada. Por quê? Porque ela estava exatamente nesse período de transmissibilidade. E aí uma forma da gente impedir a propagação da doença, fazendo com que mais pessoas não se tornassem infectadas, era que ela permanecesse isolada exatamente nesse período de transmissibilidade. E uma vez infectado, a doença ela pode seguir um curso agudo ou um curso crônico. Quando ela segue um curso agudo, nós temos exemplos de algumas doenças, como é o caso do sarampo e da rubéola. Já quando ela segue um curso crônico, o curso crônico a gente vai estar falando de doenças como hanseníase e tuberculose. Só que é preciso que vocês compreendam que existem doenças que elas possuem evolução aguda que pode cronificar, porque essas doenças, apesar delas terem características de problemas agudos, eventualmente podem ter características, alguns efeitos que a pessoa acaba sofrendo com ele por mais tempo. Então, apesar dela ser uma doença aguda, ela possui esse curso crônico por conta dessas complicações que às vezes aparecem tardiamente. E aí, para que vocês tenham um pouco a noção desse assunto dentro da odontologia, eu trago aqui um exemplo de doença transmissível com todas as suas características epidemiológicas. Eu estou falando da mononucleose infecciosa. Ela é uma doença viral, que a transmissão dela é por secreções, ou seja, é uma transmissão direta, como já foi visto hoje. E aí o período de incubação dela é de 30 a 45 dias. Só que não existe um consenso sobre esse período de incubação na literatura. Vários autores eles citam tempos distintos, e foi exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Esse período de incubação ele não é fixo. Então, às vezes, na mesma doença, dependendo do hospedeiro que ela se instala, o período de incubação pode durar mais ou menos. E o conhecimento de algumas dessas características é o que ajuda, é o que a epidemiologia estuda, e ela estuda por quê? Porque ela estuda com o intuito de fornecer informações para impedir a progressão da cadeia infecciosa dessa doença. Então, são conceitos que a epidemiologia busca compreender para que a gente possa
cada vez mais está conseguindo conter a propagação desse tipo de doença. E aí, só para finalizar aqui falando da mononucleose infecciosa, ela é uma doença que ela é caracterizada, o curso dela no organismo, algo também que eu já expliquei ali para vocês, ela costuma seguir essa tríade: febre, faringite ou amidalite com exudato e adenopatia. E as características clínicas dela, às vezes acontecem isso, ó. Essas manchas vermelhas aqui que vocês estão percebendo, às vezes vai haver essa faringite, essa amidalite, vocês percebem que aqui nós temos as amígdalas bem inflamadas. Então, são características bem peculiares dessa doença e aí caracterizam o curso dela ao longo dentro do organismo quando ele eventualmente contrai essa doença. Então, a gente já falou de vários aspectos importantes, então agora a gente vai falar das medidas de prevenção para essas doenças. As medidas de prevenção, a gente atualmente possui uma quantidade numerosa dessas medidas, só que a gente costuma dividir elas em dois tipos. Nós temos as medidas gerais, que são ações mais genéricas, que aí a gente pode citar como exemplo: melhoria do nível de vida, melhoria da escolaridade, melhoria das condições de alimentação. São medidas genéricas, elas não buscam, não são medidas que a gente utiliza para um agente específico, são medidas mais gerais que vão eventualmente ajudar a prevenir um grupo variado de doenças com vários tipos de forma de transmissão diferente eventualmente. Já as medidas específicas são ações que são utilizadas para prevenir uma doença específica ou eventualmente um grupo de doenças comuns, ou seja, são doenças que possuem características epidemiológicas bem parecidas. E aí essas medidas específicas ela vai exigir o quê? O conhecimento sobre a epidemiologia dessas doenças. Então, as medidas de prevenção elas vão se direcionar para tanto a gente, como, por exemplo, quando a gente busca combater o micro-organismo patogênico ou eliminar, elas podem se dirigir para o hospedeiro, que é quando a gente busca reduzir a suscetibilidade daquele hospedeiro frente a uma agressão, e elas podem se direcionar também para o ambiente, que é uma forma que a gente pode ter de impedir ou dificultar a transmissão. E aí, só retomando aqui, eu falei das medidas gerais, das medidas específicas, e eu não citei um exemplo para que vocês possam compreender. Um exemplo de medida específica, no caso de doenças que têm características de transmissão por via respiratória, é o uso de máscara. É uma medida que ela é bem particular para um grupo de doenças bem específico que tem como característica epidemiológica esse tipo de transmissão por via respiratória. Então, é um exemplo de medida específica. Então, nós estamos já caminhando para o final dessa aula, só que a gente não pode deixar de falar de algumas informações de base epidemiológica que são importantes no estudo das doenças transmissíveis. Existe um campo da epidemiologia que é a epidemiologia experimental. E o que é que a epidemiologia experimental estuda? Ela vai estudar as doenças a nível laboratorial, fazendo essas doenças variarem em diversos aspectos, tanto em extensão como em intensidade, na busca de entender quais são os fatores que estão interferindo nessas variações. E aí, durante um período, a epidemiologia experimental ela esteve bastante em evidência e ela conseguiu confirmar muitos achados epidemiológicos que haviam suspeitas quando esses estudos eles eram realizados em humanos. E aí, muitas dessas descobertas da epidemiologia experimental tinham a ver com essa noção de infectividade, patogenicidade e virulência. São termos que a gente já falou aqui para vocês, e aqui agora a gente vai mostrar como é que vocês podem calcular, ter noção dessas questões que eu vou falar para vocês de forma numérica. Então, primeiramente, a gente vai estar falando de infectividade, que é justamente essa capacidade de produzir infecção. Ela vai ser medida pela proporção de infectados entre os expostos. Então, a gente vai fazer uma divisão. A gente vai pegar o total de expostos, contar lá, e vai fazer essa divisão do número de infectados dividido pelo total de pessoas que foram expostas. E aí, como esse valor ele vai ser dado em porcentagem, então a gente vai multiplicar por 100. Outro conceito de base epidemiológica que a gente consegue calcular matematicamente é a patogenicidade,
que é essa capacidade de produzir, do agente infeccioso de produzir a doença. Então, e como é que a gente estima essa patogenicidade desse agente etiológico numericamente? A gente vai fazer a proporção entre doentes e o total de infectados. E, mais uma vez, a gente multiplica por 100, porque a gente vai ter noção desse valor em porcentagem. E a virulência é a capacidade de se produzir manifestações graves. E aí, como é que a gente vai calcular vai precisar essa manifestação grave? Ela é medida pela proporção de casos graves entre os doentes. Habitualmente, a gente vai utilizar a taxa de letalidade para expressar a virulência, ou seja, esses casos graves, eles são considerados os casos que levam o indivíduo a óbito por aquela doença. Então, a gente vai fazer essa proporção entre número de óbitos dividido pelo número de casos da doença e vai multiplicar por 100. E aí a gente vai conseguir calcular essa letalidade daquela doença. E aí, para finalizar, nós temos também alguns conceitos que são importantes, que são conceitos de incidência e são conceitos de prevalência. E aí é importante que vocês fiquem bastante atentos, porque são conceitos que costumam ser cobrados bastante em provas de concurso público, provas de residência. Então, eu estou trazendo aqui para vocês que vocês possam já compreender e não se confundir, porque às vezes as pessoas realmente são dois termos que as pessoas confundem muito. Incidência vem a ser o número de casos novos de uma doença em um determinado período de tempo. Então, vocês compreendem que se é dentro de um determinado período de tempo, a gente vai precisar fazer estimar essa incidência contando em dois períodos distintos. A gente vai pegar um período inicial e vai pegar um período final. O número de casos novos dentro desse intervalo de tempo que é caracterizado como incidência. E por conta disso, por a gente precisar de dois recortes temporais para que a gente possa ter essa noção de incidência, ele é um valor que é muito calculado em estudos que são longitudinais. E é uma informação que é de interesse mais em casos de infecções agudas. Já a prevalência, nós vamos ter como sendo o número total de casos numa população definida em um certo ponto de tempo. Então, quando eu quero descobrir, por exemplo, a prevalência de pessoas diagnosticadas com hipertensão arterial no Brasil no ano de 2025. Então, eu vou pegar só um ano, 2025. E aí eu vou ter todos os indivíduos que estão com hipertensão, que foram diagnosticados com hipertensão dentro daquele ano. Então, a gente vai ter essa noção de prevalência. Então, a gente não precisa mais desse recorte temporal. Período 0, T0, período T1. A gente pega um período específico, bem definido, e tem essa noção do número total de casos naquela época. Então, esse é um conceito que ele vai ser muito presente nos estudos transversais. E é uma informação que ela é de interesse em afecções crônicas. Tanto é que eu citei aqui para vocês um exemplo para a gente ter essa noção de prevalência de uma doença que é uma doença crônica, que é no caso a hipertensão arterial. Então, pessoal, eu gostaria já de agradecer aqui a atenção de vocês. Essas foram as referências que a gente utilizou para se basear e para que a gente conseguisse construir essa aula. Vocês podem estar utilizando ela para aprofundar alguns desses termos que eu utilizei aqui, alguns desses assuntos. E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Estou deixando aqui meu contato por e-mail, pelas redes sociais, caso vocês tenham alguma dúvida. Também podem estar reportando a professora Bruna Werner, que é titular da disciplina e ministra essa disciplina de epidemiologia. E ela pode estar, eventualmente, reportando pode reportar. Vocês podem reportar para ela qualquer dúvida que vocês possam ter e ela pode estar repassando aqui para a gente, para que a gente possa estar esclarecendo vocês da melhor maneira possível. Então, eu espero que vocês possam sair dessa aula tendo essa noção de epidemiologia das doenças transmissíveis. Agradeço mais uma vez e muito obrigado pela atenção.